Tive a oportunidade de participar mais uma vez do Congresso Internacional de Doença de Parkinson e Distúrbios do Movimento da Movement Disorder Society, que é o maior da área. Dentre vários temas, eu escolhi 5 novidades interessantes para chegar ao conhecimento de vocês. A primeira novidade que gerou muita discussão foi a classificação biológica da doença de Parkinson, pela primeira vez publicada. Veja, gente, nós sabemos que existem critérios clínicos para a doença de Parkinson, mas nós sabemos que a doença de Parkinson se inicia muito antes dos seus sintomas motores. A novidade dessa classificação biológica é que é uma proposta para diagnosticar e para tratar essa doença de Parkinson, mesmo antes dos sintomas motores. Isso já é feito em outras doenças, como por exemplo na doença de Alzheimer. E o que é importante nessa perspectiva é que isso não vai mudar a nossa prática do ponto de vista de consultório, mas do ponto de vista dos ensaios clínicos, das pesquisas científicas, os pacientes vão ser selecionados muito mais precocemente, ou seja, é possível que os ensaios clínicos demonstrem maior eficácia utilizando essa estratégia dessa classificação biológica da doença de Parkinson. Foi o pontapé inicial dessa estratégia, mas é provavelmente muito promissora e foi muito comentada em várias palestras e aulas no Congresso. A segunda novidade que eu queria falar com vocês é sobre o ultrassom focado de alta intensidade. O ultrassom focado, gente, é uma terapia não invasiva, termoablativa, ou seja, ocasiona uma lesão nos núcleos da base, nas regiões responsáveis pelas alterações ocasionadas na doença de Parkinson e nos tremores, por exemplo. O ultrassom focado de alta intensidade já é uma terapia aprovada por órgãos regulatórios, como por exemplo pelo FDA, tanto para a doença de Parkinson como para o tremor essencial. Dentre as várias novidades a respeito do ultrassom focado, o que foi muito mencionado é uma expansão das suas indicações, como por exemplo para distonia e até para epilepsias, e além disso, uma expansão do seu uso. Até o presente momento, o que está bem estabelecido é que o seu uso deva ser feito unilateralmente, tanto para o tremor essencial como para a doença de Parkinson. Entretanto, há novos estudos que mostram, inclusive, o seu uso bilateral, ou seja, para os dois lados do paciente, do indivíduo que vai se submeter a esse procedimento. Ainda não é uma terapia disponível no Brasil, mas já é uma terapia disponível em outros países, tanto da Europa como dos Estados Unidos, e se mostra muito promissora, porque é uma técnica, embora ablativa, embora lesional, é uma técnica não invasiva e que mostra bastante eficácia em relação ao tratamento, tanto do tremor essencial como da doença de Parkinson. A terceira novidade é uma nova terapia de infusão para a doença de Parkinson, chamada Foz-levodopa subcutânea. Foi publicada o estudo com essa medicação na revista Lancet Neurology, mostrou uma eficácia para pacientes com doença de Parkinson para melhorar o tempo de on, diminuir o tempo de off e aumentar o tempo de on sem aumentar a quantidade de discinesias. Então, o que é interessante é que essa terapia é uma infusão de levodopa subcutânea, chamada Foz-levodopa, e que, diferente das outras terapias de infusão, ela pode ser utilizada por 24 horas, ou seja, continuamente, aumentando ainda mais a sua eficácia. É interessante saber que já é aprovado pelo FDA e que estará disponível no Brasil possivelmente em 2025. A quarta novidade que eu queria mencionar para vocês são os novos estudos relacionando a eficácia do exercício físico e a importância do exercício físico em fases mais precoces da doença de Parkinson. 2 estudos chamados SPARKS-3 e o Slow Speed, eles demonstraram que quanto mais cedo, além de maior intensidade, de maior frequência, quanto mais cedo na doença de Parkinson, mais é importante para diminuir a progressão da doença. Isso é tão importante, gente, que foi tema de plenária no primeiro dia de congresso, demonstrando o quão é importante e relevante o exercício físico cedo, intenso, precoce e frequente na doença de Parkinson. E a quinta novidade não é sobre doença de Parkinson, mas é sobre a doença de Huntington, uma nova terapia para tratamento do sintoma motor da doença de Huntington, que é a coreia, foi publicada na revista Lancet Neurology, chamada valbenazina, e mostrou uma eficácia em relação ao placebo para melhorar os sintomas de coreia. Essa terapia já foi aprovada através do órgão regulatório americano, o FDA, para tratamento da coreia, mas ainda não foi aprovado no Brasil, ainda não está disponível no Brasil. Mas é possível que chegue em breve e que seja uma nova alternativa para a melhora dos sintomas motores, para a melhora da coreia na doença de Huntington.